Boa noite a todos, a todas. É uma alegria voltar aqui ao Portal da Luz, depois de tantos anos, quando eu nem imaginava que um dia escreveria livros, para crianças, para jovens, e que a nossa vida se voltaria para divulgar o Espiritismo e a proposta educativa que ele tem para todos nós. Eu acho que quando eu vim aqui, eu ainda tinha cabelo. Então, realmente, faz muito tempo. E a gente retorna hoje. Eu costumava vir aqui aos domingos, morava no Guarujá. Agora eu morando Na verdade, eu morava em Paulista, agora eu estou morando em Olinda. Então, eu trago para vocês um abraço bem quentinho e com cheirinho de tapioca, de cuscuz, do povo nordestino, tão caloroso e tão hospitaleiro. Nós vivemos um tempo muito difícil, onde a família atormentada se expressa numa sociedade mais atormentada ainda. O tema proposto para a nossa conversa hoje é construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos. E eu começo esse nosso encontro contando uma história para vocês, que eu li no livro Família é Tudo, de Fabrício Carpinejar. Ele conta uma experiência muito interessante e que merece a nossa reflexão. Conta que, aos 45 anos de idade, ele passou por uma situação muito singular, pois o pai, com 80 anos, vivenciou uma crise de hipertensão e ele teve que correr com o pai para o hospital. Chegando lá, o pai, bem aturdido e afetado pela crise de hipertensão, era levado por ele, que segurando nos braços e fazendo um esforço para se manter de pé, evidenciava o tamanho do mal-estar que experimentava. Assim que ele adentra o hospital, as pessoas, o segurança, os atendentes, notaram que o senhor realmente não passava bem. Providenciaram rapidamente uma cadeira de rodas, acomodaram o pai dele, o pai com 80, ele com 45 anos. E o levaram para a emergência e pediram ao filho que fosse até o balcão para preencher a ficha de atendimento do pai. E ele, um tanto quanto nervoso, preocupado com a saúde do seu pai, dirigiu-se ao balcão, preencheu as primeiras informações, endereço, nome, plano de saúde, e depois vieram aquelas questões. Ele tem histórico de hipertensão na família? Não sei. Ele começou a morder a tampa da caneta nervosamente. Segunda pergunta, ele tem alergia a algum tipo de medicamento? Também não sei. Ele tem problemas de doenças crônicas como diabetes? Não sei. Ele não sabia nada sobre o pai. E à medida que ele colocava não sei, a atendente, percebendo o mal-estar e a dificuldade de responder coisas sobre o próprio pai, disse a ele para confortá-lo e livrá-lo daquele tormento momentâneo: não precisa preencher mais a ficha. Quando ele sair, nós vamos perguntar diretamente a ele e o médico também vai elaborar um questionário. Ele vivenciava através de cada resposta negativa que ele indicava não conhecer o pai. Segundo as palavras do próprio escritor, ele lavrava o próprio obituário como filho, porque ele não sabia nada do pai. E é interessante como a maioria das pessoas desconhece com quem vive dentro de casa. Um outro fato muito interessante é de um pai carregado de compromissos, que nunca acompanhou a esposa para nada. Em certo dia, o filho começa a vomitar e experimentar um estado febril,
E esse pai, então, vai com a esposa até o médico. Por uma outra circunstância, a esposa precisa afastar-se e é o pai que tem que preencher a ficha do filho. Tomou as vacinas, todas as vacinas? Não sei. Tem alergia a algum medicamento? Não sei. E aquele pai também respondia que não sabia muita coisa sobre o próprio filho. E a gente percebe muito claramente, eu faço muitas palestras em escolas, fora do meio espírita, a dificuldade que as pessoas têm de estabelecer contatos e como é que as pessoas andam perdidas dentro da própria casa. Porque não conseguem conhecer e enxergar-se umas às outras, porque todas estão assoberbadas de compromisso, de maneira que a gente tem tanto compromisso para garantir uma vida confortável que se esquece de viver as coisas mais importantes e caras ao nosso coração. Então é necessário nos dias de hoje, e o nosso tema é sobre isso, construir pontes de relacionamento com os nossos filhos. E os filhos, por sua vez, também precisam sair daquela posição em que só sabem reivindicar, na maioria das vezes, aquilo que os pais nem sabem dar, não tem como dar, porque não receberam também em vida. E é interessante como as pessoas se entrincheiram, os pais de um lado, os filhos de outro, e ninguém inicia um processo de boa vontade em que fará com que eles se aproximem, se auxiliem, colaborem uns com os outros, porque o momento que nós vivemos é muito delicado. E nós acabamos descobrindo que convivemos com alguns personagens. Então eu converso com jovens que na maioria das vezes não se revelam como são para os pais. Eles procuram cumprir as normas vigentes comportamentais da casa e se adequar àquilo que os pais esperam deles. E tem medo de revelar se tem um conflito, seja na área da sexualidade ou outro tipo de problema, para que os pais não os expulsem de casa. Para que eles não levem tristeza, desgosto aos pais, de forma que haja uma ruptura. Ruptura que já existe. Pois quando a gente não manifesta a espontaneidade no nosso relacionamento, quando você não pode ser quem você é, você representa um personagem diante das criaturas e promove uma autoasfixia emocional. Situações das mais difíceis que amanhã poderão se manifestar através de enfermidades, de dificuldades na área psicológica, porque nós procuramos nos adequar à demanda do mundo, aquilo que o mundo pede. E temos muitas limitações para nos assumir tal qual somos, de maneira a enfrentar as dificuldades. Eu participei de uma entrevista agora à tarde acho que é a TV Cultura Paulista, né? Aquele programa Esferas da Vida, e a apresentadora me indagava como é que ela podia fazer para conversar com os filhos de maneira a ser ouvida. Como é que eu faço para acessar o coração dos meus filhos? A gente ouve a mesma coisa do lado dos filhos. Como é que eu faço para acessar o coração dos meus pais? Do universo de jovens com os quais eu me relaciono hoje, quando faço palestras em escolas, aproximadamente 85% a 90% diz que gostaria que os pais se preocupassem com eles, nem que fosse para dar bronca apenas. Nós vivemos um período tão singular e tão interessante que nós temos um outro tipo de orfandade nos dias de hoje, que são os órfãos emocionais. Os órfãos emocionais são aqueles que têm os pais dentro de casa, mas não têm os pais dentro da própria vida. Os órfãos emocionais são aqueles que andam por aí, não é? Que em determinado momento se viram sozinhos. E ainda essa semana, fazendo uma palestra em Rio Preto, eu fui procurado por um jovem que me pareceu assim muito responsável, muito bem articulado, conversava muito bem, sabia falar muito bem. E eu perguntava, ele dizia para mim que normalmente saía de casa de tarde, só voltava 1h da manhã, 2h da manhã, e eu perguntei,
para ele, mas ninguém te pergunta onde você vai? Não, ninguém me pergunta onde eu vou. Meu pai não pergunta, minha mãe não pergunta, eu ando onde eu quero. Então, essas narrativas evidenciam muito claramente que nós estamos com um problema. Um problema que revela a nossa fragilidade no campo emocional. A nossa fragilidade em deixar de lado as trincheiras das nossas verdades. Então o pai, por exemplo, tem uma crença e acredita que aquilo que ele tem como formação é verdade absoluta. E se o filho não se adequar àquela verdade, o filho é que tem que tomar uma atitude. Então ele fica ali na trincheira esperando que o filho se movimente. O filho, por sua vez, olha o pai como aquele provedor que sempre lhe deu tudo e que tem a obrigação de atender, não é, a sua juventude e todos os arroubos que essa idade promove no comportamento de cada um de nós. Então fica um de um lado e outro de outro lado. E ninguém se predispõe a construir uma ponte de boa vontade, de compreensão, de entendimento. A maioria dos flagelos emocionais desses tempos nasce na família. Normalmente, cada um dos senhores e das senhoras, e inclusive eu que vos falo, tem uma criança ferida dentro de si, que nos transforma em adultos doentes. Eu não me refiro a doenças da organização biológica. Eu me refiro a enfermidades emocionais. Você pode apostar que dentro de cada adulto existe uma criança ferida. E a gente vai levando, vai empurrando para baixo do tapete, numa linguagem psicanalítica, vai recalcando. Mas um dia essa dificuldade aflora com tal força, com uma natureza tão intensa, que nós acabamos ficando perdidos e não sabemos como lidar com isso. Então é urgente que nós passemos a estabelecer um novo momento na nossa vida, que é um esforço de construir pontes de relacionamentos com os nossos filhos e também com os nossos pais. E nesse esforço nós devemos nos indagar primeiramente se nós conhecemos os nossos filhos. Se nós conhecemos verdadeiramente. Eu trouxe aqui para a gente refletir, como ele falou que eu moro lá em Pernambuco, né? Sou paulista, mas estou morando lá, não mais em Paulista, em Olinda hoje, né? E vim de longe, a gente vai falar até às 11 da noite, não é isso, Domingos? 11h30, isso, até às 11h30. Então eu trouxe aqui, nós escrevemos um texto, um e-book, que vai ser disponibilizado gratuitamente para todos que desejarem. 7 atitudes ou 7 sugestões para que a gente possa estabelecer relacionamentos saudáveis com os nossos filhos. Ok? Então eu vou sugerir, é só uma sugestão, da primeira atitude que nós devemos ter para estabelecer relacionamentos saudáveis com os nossos filhos. A primeira atitude que a gente sugere é parar de falar com os filhos. Tem que parar de falar. Porque com filho a gente não fala. A gente tem que parar de falar, porque quando a gente fala, a gente só fala. E aí eu entro na segunda atitude, que é parar de falar e começar a conversar. Porque se você não conversa com seu filho, você não sabe quem ele é. Você tem todas as ordens prontas. Você tem toda a receita de felicidade. Quer dizer, você acha que tem. Acha. Não é? Você tem todas as receitas de felicidade, então a gente asfixia, sufoca com a nossa visão de vida, acreditando que a felicidade que o mundo tem para oferecer para os nossos filhos é a felicidade dos diplomas acadêmicos. Mas tem um detalhe. Jovens que se formam em Harvard, veja, Harvard, em Cambridge, em Stanford, na USP, na Unicamp, nas melhores universidades do mundo, jovens que se formam nessas universidades se suicidam, se matam,
Será que diploma acadêmico traz felicidade para alguém? Hein, minha gente? Tem que responder logo para acabar logo, tá certo? Diploma universitário não garante felicidade. Pode garantir status, pode garantir estabilidade material, mas felicidade não garante. Então a gente começa a abrir o horizonte de compreensão do processo educativo, em primeiro lugar, olhando para os nossos filhos e entendendo que você não está lidando com um aglomerado de células. Você está lidando com um espírito imortal. Quem tem mais de um filho em casa sabe muito bem o que eu estou dizendo, porque eles recebem de nós apenas a herança genética. Olhe para os seus filhos e me responda se não é assim que funciona. Tem filho que você coloca no alto da montanha, empurra e nem assim o condenado rola. Tem filho que você coloca no alto da montanha, quando você vira para olhar, ele já voou, já ganhou altura, porque ele tem maturidade. Um filho é diferente do outro. Uns necessitam de mais rigor, outros necessitam de mais carinho, outros necessitam de um acompanhamento mais próximo, ou seja, são espíritos diferentes, com demandas diferentes. E se você acredita que o processo de educação é um processo de formatação, vou passar a régua, educar todo mundo da mesma maneira, tem pai que me procura para dizer assim, tenho 3 filhos, eduquei os 3 do mesmo jeito, dei as mesmas coisas, a mesma escola, a mesma oportunidade de desenvolvimento, e saiu essa ovelha negra. Onde foi que eu errei, seu Adeus? Errou nos 3. Porque não se educa criaturas diferentes da mesma forma. Se nós estamos na casa espírita, não estamos? Hein, pessoal? Se nós estamos na casa espírita, nós temos que usar a lente da doutrina espírita para compreender as nossas vidas, para entender aqueles dramas que nos visitam na intimidade do lar, para compreender por que aquele filho me desacomoda. Tem filho que desacomoda a gente, e tem pai e mãe que faz a mesma coisa. Mas a gente entende que o que sobra em um falta no outro, por isso que a gente está junto. Por isso que tem uma logística divina que rege o ambiente familiar, o nosso encontro com essas criaturas que vêm nos encher de amor e alguns que vêm nos desacomodar, para nos desacomodar por dentro, para fazer com que a gente dilate a nossa visão e a nossa compreensão do mundo. Então, o processo educativo é algo muito complexo. Tem gente que acredita que educar é prover. Coloca o filho na melhor escola de Araraquara, ou seja, lá de onde for, e no Brasil, melhor escola é sinônimo de escola cara. Dá a melhor roupa, dá a melhor alimentação. Isso a gente também faz com os animais de estimação. Educação é algo muito distinto. Educar é estar presente na vida dos nossos filhos. É estar ao lado, não tirando deles a oportunidade que eles têm de aprender com a queda através das escolhas que eles vão fazer. A moça me perguntou, como é que eu faço para que o meu filho não use drogas? E ainda perguntou, olha, o carnaval está aí, o que eu faço para proteger o meu filho, para que ele não se entregue ao sexo e coisas assim? Eu falei, olha, a gente tem que educar os nossos filhos o ano inteiro, desde a infância. Se não se estabeleceu uma relação madura, onde o pai tem a autoridade, não é autoridade de gritar não, viu? Nem de adjetivar, de vagabundo, nem de comparar com o filho dos outros. A autoridade que um pai deve ter, que até mesmo em silêncio, o filho olha para ele e se sente acolhido. Mas não é quando o pai entra em casa, as pessoas se escondem, até o cachorro foge porque tem medo. É aquele pai que a gente olha e que é humano, porque o pai humano é aquele que mostra também e revela as suas fragilidades. O pai humano é aquele que procura o filho e diz, olha, hoje eu não estou bem, eu não estou legal, hoje eu estou precisando de ajuda, estou precisando também de compreensão. Esse é o pai humano. E isso não enfraquece pai nenhum, isso não tira autoridade,
Isso nos aproxima dos nossos filhos. Isso faz com que uma relação se estabeleça em laços consistentes de amor e de afeto. E quando eu falo que cada um de nós tem uma criança ferida dentro de si, é porque certamente, ouvindo essas colocações que a gente faz aqui, a gente rememora um pouco da nossa própria vida. Eu me lembro do meu pai, me lembro da minha mãe, e aproveito esse instante para dizer para os senhores e para as senhoras que aqueles que não têm pais presentes, aqueles que já retornaram para o mundo espiritual, que também é possível construir uma ponte de entendimento, uma ponte de perdão. Porque tem tanta gente doente, com a sua criança interior doente, com nós emocionais dentro de si, e que não conseguem se liberar, porque um dia o pai era alcoólatra, porque um dia o pai era indiferente, porque um dia o pai não conseguia lhe dar afeto. Mas como é que alguém vai lhe dar algo que não tem para dar? Como é que alguém que é entregue ao alcoolismo, e ser alcoólatra não é condição sine qua non de vagabundagem ou de falta de caráter, mas, acima de tudo, é uma pessoa enferma e doente, e essa enfermidade leva à desvalorização de si mesmo, à perca da autoestima, não é? A desvalorização dos afetos, porque as pessoas viciadas, elas vão perdendo essas referências, porque estão doentes. E se nós nos entregamos apenas à condenação, sem a compreensão desses fatos, é evidente que você está elegendo para você uma visão da vida que irá te infelicitar, que irá passar ao teu lado durante toda a tua existência, e você precisa, já que nós temos aqui uma grande ponte, né, de entendimento que é a doutrina espírita, construir uma ponte, mesmo que eles não estejam mais presentes em nossa vida, uma ponte através da prece, não é? Uma ponte de gratidão, mesmo que eles não tenham sido perfeitos. Sabe por quê? Porque o seu pai e a sua mãe já lhe deram aquilo que é mais importante, lhe deram a vida. O que você vai fazer com ela é um problema seu, né, mãe? Você tem sua vida. Então você vai eleger. Vou ficar culpando o meu pai porque ele não era o pai que eu queria. Vou ficar culpando o meu filho porque ele não é o filho que eu queria. Ou vou culpar a minha mulher porque ela não é a mulher que eu queria, o meu marido, e enfim. A gente vive elegendo bengalas e muletas psicológicas para ficar condenando os outros, porque nós não saímos do lugar e não temos coragem de construir uma nova ponte de entendimento e de compreensão acerca da vida. Daí a grande necessidade de nós fazermos uma avaliação de nós mesmos, das nossas dores, dos nossos dramas, das nossas dificuldades imensas. No livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio, no capítulo 2, que se chama A Escola de Almas, narra o momento em que Jesus está na casa de Pedro, não é? Tecendo alguns comentários acerca da família. A parentada de Pedro estava ali toda em volta do Cristo. Quando ele encerra aquela preleção fraternal, a sogra de Pedro se vira para Jesus e diz assim: Senhor, por que a família surge a princípio como um jardim belo e florido e depois se transforma em espinheiral? Por que tantas dificuldades assim? Jesus se vira para ela com um olhar terno e compreensivo e indaga: o que tu fazes com as lentilhas antes de levá-las à mesa? Ora, Senhor, ela redargue, eu levo as lentilhas ao fogo para poder cozi-las e depois fervê-las, depois servi-las. Mas tu não servirias as lentilhas cruas? Se eu servir as lentilhas cruas, evidentemente que elas vão machucar a boca.
de quem for se alimentar. E Jesus, então, a esclarece com muito carinho e respeito. Assim é a relação familiar. Muitas vezes você precisa que o fogo das provas, o fogo da indiferença que visita as pessoas dentro do próprio lar, o fogo da acomodação emocional, quando a gente percebe que a nossa família, que a princípio era um jardim florido, de repente se transforma em espinheiral. E a gente precisa compreender que a nossa primeira sala de aula é justamente dentro do lar. É justamente lá que surgem aqueles embates que a logística divina levou muitos séculos para preparar para que a gente se reencontrasse com essas pessoas. Então o que falta em um sobra no outro, para que a gente vá se encaixando. E mesmo que a família não seja a ideal, ela tem um propósito para nós. Mas é sempre mais fácil dar as costas. A gente dá as costas quando a mulher não nos agrada mais, a gente dá as costas quando o marido não agrada mais, e a gente dá as costas também muitas vezes para a família quando começam a surgir muitos problemas. Porque não é fácil, mas são as lentilhas que são levadas ao fogo. Somos nós, criaturas endurecidas, corações endurecidos, que temos imensa dificuldade de ter boa vontade para estabelecer, para construir essas pontes por onde o amor pode transitar. Eu estava em Rio Preto fazendo palestra na quarta-feira, quando cheguei de Recife, e quando terminei minha fala, que estava me dirigindo para os autógrafos, uma senhora me abordou. E ela disse assim: olha, esse aqui é o meu neto. E me apresentou um neto, um rapaz muito bonito, né? Jovem. E ele, quando ela disse, esse aqui é meu neto, eu quase tive que arrastá-lo hoje para vir te ouvir. Eu disse para ele que você escreve para jovens também, mas ele não queria vir de jeito nenhum, só faltei arrastá-lo. E já com os olhos cheios de lágrimas, ela disse assim: eu não sei o que eu faço para conversar com ele, para interagir com ele. Você pode me dizer o que eu devo fazer? Eu falei para ela assim: a primeira coisa que a senhora tem que fazer é parar de asfixiar ele. É parar de causar esse tipo de situação, porque ele está se sentindo constrangido. Então, você não ama a sua avó? Amo. Mas vocês estão distantes, estão longes. O amor existe, mas ninguém estabelece uma ponte, porque, na maioria das vezes, uma das partes só cobra, exige, quer dar amor e exige recibo. E nem todos estão em condições de dar recibo. A gente precisa ter compreensão, paciência, cada um tem seu tempo. E nós conversamos ali, depois a gente começou a falar de rock, eu e ele, porque eu gosto de rock, e a gente ficou trocando ideias, a nossa conversa foi muito boa, muito proveitosa. Nos abraçamos, ele sorriu e o constrangimento desapareceu. Então, às vezes, a gente exerce uma pressão tão grande no filho ou no pai, que a gente rompe, ergue um muro invisível, incapaz de ser rompido. Quando eu digo assim, pare de falar e comece a conversar, é porque sem escutar, a gente não sabe com quem vive. E aí vem aqueles casos tenebrosos de suicídio, que ocorrem em famílias abastadas, equilibradas, e as pessoas não sabem como lidar com isso. Mas a ideação suicida não começou na véspera do atentado contra a própria vida. Começou antes, porque existia uma criança ferida. Uma criança que não conseguiu lidar com as suas dores e que resolveu dar cabo da própria vida. É fácil construir pontes? Não, não é fácil. Mas é isso que vai garantir a cura do nosso coração, dos nossos sentimentos. Passa pela construção de pontes, pela renúncia, pela aceitação. Às vezes eu vou autografar o livro, as pessoas pedem autógrafo, eu escrevo assim: amar é a arte de conceder, é a arte de fazer concessões. E cada um de nós é convidado, em um momento ou em outro, a fazer concessão. Mas se você prefere continuar com a tua criança sangrando dentro de você, é uma opção sua. Eu me lembro
que há 2 anos e meio atrás, peço desculpas, há 2 anos e meio atrás eu passei pela maior prova da minha vida, a maior. Eu já tinha muitos livros publicados, né? E o meu discurso sempre foi de acolhimento. Então eu vou nas escolas e eu percebo que dentro das escolas a gente vê ali, na composição da sala de aula, alunos oriundos das mais variadas famílias. Todo tipo de família. Na minha concepção, toda família, não importa a configuração que ela tenha, merece respeito. Toda família. E ali, com aquelas crianças, eu sempre tive um discurso acolhedor, assim também como com os jovens. Então chegou um dia que eu acredito que a espiritualidade ou a divindade olhou para mim e disse assim: esse rapaz ele já tem muita teoria, vamos mandar uma prova prática para ele, para ver se ele, como é que ele vai lidar na vida real com aquilo que ele fala tão bem, teoricamente. E aí o meu filho, de 32 anos, me disse assim: pai, faz 1 ano e meio que eu estou fazendo tratamento psiquiátrico, porque eu descobri que eu sou trans. E eu perguntei a ele assim: você está me dizendo que eu tenho uma filha, que eu não tenho um filho? É, pai, eu estou lhe dizendo isso. Eu ouvi aquilo que o meu filho me disse na ocasião, me voltei para ele e disse assim: eu preciso te pedir perdão, porque eu ando o Brasil inteiro pedindo para os pais prestarem atenção nos filhos, parece que eu não prestei atenção em você. Aí ele me disse: não, pai, não precisa me pedir perdão, porque foi muito difícil para mim chegar até aqui. E aí eu lhe disse: eu te amo, e isso não vai mudar nada no amor que eu sinto por você. Onde você não for bem-vindo, eu também não serei bem-vindo. Onde você não for aceito, eu também não serei aceito. Ao receber aquela notícia, eu entrei em estado de gravidez. Fiquei grávido. Eu estava grávido porque Deus estava me dando a oportunidade de ser pai novamente, não da forma social, mas do ser essencial, transcendente e espiritual. E era o grande momento de eu aliar a minha fala com a minha ação. Porque se eu não tivesse dito à minha filha, Ana Carolina, que eu a amava e que a aceitava como ela era, eu não estaria aqui diante dos senhores hoje falando. Nunca mais eu escreveria um livro para jovens, para crianças, e abandonaria todo o meu trabalho. Eu recebi a notícia em um dia e passei 15 dias com enjoo da gravidez. Ou seja, tive dificuldades para dormir durante 15 dias. Mas não porque eu tinha recebido a notícia que eu tinha uma filha trans. Eu tinha dificuldade para dormir porque eu tinha medo do que o mundo podia fazer com ela. Esse era meu medo. Porque a hipocrisia é tão grande, principalmente dentro dos meios religiosos. A hipocrisia impera. É algo dilacerante. E então, eu acordei no dia seguinte, quando consegui dormir lá pelas 3 horas da manhã, e comecei a iniciar a minha nova paternidade. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp e já comecei a fazer o meu primeiro exercício de pai de uma garota, trocando o artigo masculino definido O pela letra A. E mandei a minha primeira mensagem: bom dia, filha. E depois do almoço mandei outra mensagem: boa tarde, filha. E de noite mandei outra mensagem: boa noite, filha. E todos os dias eu mandava mensagens chamando de filha, para poder viver aquilo que eu deveria viver, que era uma atitude cristã, porque eu não consigo conceber e nem entender como é que um pai consegue rejeitar um filho. Eu não entendo isso. Não entendo. Não sei como é que uma família rejeita alguém que é diferente na concepção dela. Eu estava lá no congresso de Uberlândia, falando para 3.500 pessoas. E depois que eu terminei a minha fala, me levaram para responder perguntas. E a primeira pergunta que me fizeram foi assim: veja,
na frente de 3.500 pessoas, né? Olha a pergunta. Sou homossexual. Sou bem-aventurado? Aí eu respondi o que eu respondo sempre para jovens que me perguntam sobre esse tema e para adultos que me indagam sobre esse tema. Não é o piercing, não é a tatuagem, não é a cor da pele e não é a condição sexual que define o caráter de qualquer pessoa. O que define o caráter de alguém é aquilo que a gente faz da nossa vida e aquilo que a gente faz na vida dos outros. Então você é bem-aventurado. Sim, porque Deus ama você como você é e te aceita como você é. Então, estas questões, elas são profundamente impactantes dentro da nossa alma, porque nós nos desacomodamos. As situações que nós vivemos hoje em sociedade são situações que têm um propósito. Nos desacomodar para que a gente jogue fora conceitos e preconceitos que não nos servem mais. Para a construção de uma sociedade mais fraterna, embora estejamos longe, embora vivamos um período de profunda intolerância, de dificuldade de aceitação das pessoas, não é? E aí a gente tem que fazer um trabalho de edificação do reino dos céus dentro de nós. É dentro de nós que esse tal reino dos céus precisa ser descoberto e precisa existir. Caso contrário, nós estaremos apenas com um discurso vazio, não é? Que vai ressoar aos quatro ventos, mas não vai surtir efeito no coração de qualquer pessoa que caminha ao nosso lado. Eu disse na primeira sugestão de atitude parar de falar com os filhos. A segunda sugestão é começar a conversar. Eu gostaria de dar a terceira sugestão, dentre as 7, que é participar da vida do seu filho. Alguém já viu os olhinhos de uma criança na apresentação de teatro, principalmente nessa idade linda assim, quando chega o dia da apresentação, que os olhinhos ficam procurando a presença dos pais? Não é algo sensacional? É algo inesquecível na memória afetiva de um pai e de uma mãe. Os pais são os mentores dos filhos. Vou repetir. Os pais são os mentores dos filhos. O primeiro olhar dos nossos filhos é dirigido a nós. Isso é muito bonito. Então a gente precisa participar da vida deles. Eu estava em um evento e uma mãe veio conversar comigo e me disse assim: seu Adeilson, como é que eu faço para afastar aquela coisa daquele youtuber da vida do meu filho? Porque o meu filho só quer ver aquilo. A senhora quer afastar? Ela falou, e o pior é que ele vem na minha cidade. Eu já disse para o meu filho, está proibido. De jeito nenhum, você não vai ver aquela coisa. Eu perguntei a ela, qual é o espaço que a família está ocupando na vida do seu filho? Que espaço a senhora ocupa, que espaço o seu marido ocupa na vida dele? Porque quando a gente deixa espaços vagos, outras influências vêm ocupar o lugar, não é assim? Hein, pessoal? Olha, os desencarnados já responderam. Pode responder os encarnados agora. Não é assim? A gente deixa espaço vago, as más influências chegam para ocupar o nosso espaço. Então a gente tem que participar. E aí eu disse a ela, e pelo amor de Deus, minha senhora, o seu filho quer assistir o YouTube? Ele quer ver aquela coisa. Então eu falei, acho que a senhora deveria ir lá ver aquela coisa com ele. Se a senhora não gosta, coloque um algodão no ouvido, faça cara de paisagem, de feliz e vá. Mas esteja junto com seu filho. Então a gente perde a oportunidade de fazer uma conexão próxima. De nos aproximarmos deles. E aí, outras coisas vêm e ocupam o lugar. Você não fala com seu filho sobre sexo? Não se preocupe, o Google vai falar. Eu estava em Teresina fazendo palestra, uma mãe me procurou, dizendo assim, seu Adeilson,
O senhor podia falar comigo, me dar atenção? Pois não. Peguei meu filho assistindo um filme pornográfico. Quantos anos tem seu filho? 9 anos. A senhora deu o celular para ele? Dei. E a senhora acha que o seu filho vai usar o celular para fazer ligação para alguém, minha senhora? Hoje, qualquer garoto acessa conteúdo pornográfico através disso. Qualquer garoto pode esperar você dormir e pedir um cigarro de maconha delivery. E o traficante vai levar lá na tua porta pelo WhatsApp. Então veja como a gente tem que mudar a nossa compreensão de educação. O jovem que vai passar agora pelos apelos do carnaval, que é uma festa de muito apelo, não é? Se ele não foi educado durante a vida sobre as questões sexuais, evidentemente que ele é frágil e vulnerável a tudo que chega até ele. Mas é um processo que começa na infância, que a gente vai preparando, vai formando, vai estabelecendo confiança mútua, né? Para que a coisa aconteça a contento. Agora, se ele fizer uma escolha equivocada, fez a escolha equivocada, como nós já fizemos tantas vezes. Então não adianta demonizar. Porque quem quer se entregar à devassidão, se entrega no Réveillon, se entrega no Carnaval, se entrega no show de rock, se entrega na festa rave. A pessoa gosta de se entregar às loucuras, né? Só espera a ocasião e vai e se entrega. Mas se tem um processo educativo por trás, ela está consciente do que está escolhendo e do que está fazendo, né? Então vamos lá. Não vai até 11 horas, né? Que vocês não merecem sofrer assim. Pare de falar com seu filho. Primeira sugestão, comece a conversar. A terceira, participar da vida dos seus filhos. E a quarta é aceitar os seus filhos como eles são. É preciso aceitar os filhos como eles são. É preciso parar de olhar para o filho e ver nele o nosso sonho realizado. É preciso aceitar as limitações. Tem filho que não consegue chutar uma bola, mas é um excelente músico. Tem filho que é péssimo em matemática, mas adora desenhar. E cumpre aos pais prestarem atenção nos filhos, para descobrir qual é o talento que deve ser cultivado. Não, meu filho vai ser feliz se for médico. Talvez não seja a ideia do seu filho, seja a sua ideia, a sua projeção. Assim como os filhos precisam aceitar as limitações dos pais. Educação, na ótica reencarnacionista, é uma via de duas mãos. Você ensina, mas você aprende. Porque, segundo os espíritos, existem pais inteligentes com filhos obtusos e filhos inteligentes com pais obtusos. Eu conheço adolescente que é pai do pai, porque o pai é irresponsável, imaturo. Conheço garotas que são mães das mães, porque as mães são inconsequentes, não é? Então, veja que beleza a possibilidade da gente aprender. Então, é importante aceitar os nossos filhos como eles são. O tempo é muito curto, porque é muita coisa para falar, né? Mas, rapidamente, em eu não lembro se é 83 ou 93, o psicólogo norte-americano Howard Gardner criou a teoria das múltiplas inteligências. Então, essa teoria dele ajudou o mundo inteiro com relação aos processos educativos implementados nas escolas. Então, o que acontece? Ele pegou a inteligência, dividiu em 9 partes, como um quebra-cabeça, sendo que nenhuma peça do quebra-cabeça é menos importante do que a outra. E aí ele foi definindo nessas peças as aptidões das crianças. Então, em uma peça, por exemplo, existe a criança que é dada à arte. Em outra peça, a criança que é habilidosa em exatas. A outra que é sensível, que é terna, que gosta de poesia. Então ele foi ali, através dessa teoria, mostrando para os educadores que cada criança tem uma aptidão. Só que ele revelou nessa teoria aquilo que o Espiritismo já disse desde 18 de abril de 1857, que cada um está num estágio evolutivo. Então quando você olha para o seu filho, tem que saber que você não está olhando para um corpo apenas. Está olhando para um espírito imortal que tem as suas aptidões e as suas limitações, tal qual nós, como pais educadores, temos as nossas próprias limitações. Daí a necessidade de compreender, de parar de projetar no seu filho o sucesso que o mundo entende
que traga felicidade, porque não traz. O que traz felicidade é as coisas que vão alegrar o coração do seu filho, que vão fazer com que ele viva com intensidade as coisas que o felicitam e para as quais ele tem capacidade. Eu estava num encontro de jovens e começou a chorar um rapaz, eu olhei, devia ter uns 24 anos, mas chorava como criança. E ele chorou na frente dos outros jovens, eu perguntei, o que está acontecendo? Você quer falar agora ou quer falar em particular? Aí ele, enxugando os olhos assim, soluçando, feito criança, ele dizia, estou fazendo o 3º ano de engenharia civil, porque o meu pai quer que eu faça. Porque eu detesto engenharia civil. Então a gente comete violências que irão marcar a vida dos nossos filhos, porque nós temos as nossas próprias marcas também da educação que nos foi legada. Mas a gente não precisa repetir certos modelos, certas violências emocionais. E o momento, então, dentro da doutrina espírita, é de a gente refletir sobre essas coisas, ok? A 5ª sugestão, espiritualidade na educação. É importante levar para os nossos filhos espiritualidade na educação. Eu sou convidado para falar nas escolas, não é para falar sobre conteúdos acadêmicos. Eu vou nas escolas falar sobre compaixão, afeto, respeito, aceitação, diversidade. Porque dentro das escolas, do ambiente acadêmico, cabe amor, cabe afeto, cabe respeito. Eu falo em universidade, em formandos de psicologia, falo para formandos de pedagogia, falo nas empresas, e quando a gente começa a falar sobre relacionamento pais e filhos, é uma choradeira geral. Como as pessoas sentem. Como as pessoas têm dificuldade de se libertar dessas algemas invisíveis que nos prendem, que nos fazem sofrer. Nossa proposta hoje é construir pontes. A sexta sugestão é ser parceiro. Seja parceiro do seu filho. Seja parceiro, participe da vida dele. Esteja ao lado. Acompanhe. Mesmo que você saiba que ele vá ali na frente perder a luta do judô, por exemplo. Esteja perto para ser o tatame onde ele possa deitar o coraçãozinho dele na primeira derrota da vida. Seja parceiro, sempre. Quando o meu filho me disse que era uma filha, eu disse assim, se você precisar ir em médico, qualquer coisa, eu estou à tua disposição para ir com você. E sempre me coloquei à disposição. Então nós fizemos uma festa para minha filha. Ela era chefe, era persona masculina, chefe no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E assumiu a persona feminina dentro do tribunal. Vai ter coragem assim lá adiante. Não é para qualquer um, não é qualquer macho que faz isso. Não é? Mas eu, a mãe e a irmã, sempre do lado. Sempre do lado. Todas as vezes que eu ia a São Paulo, eu me hospedava na casa do meu filho. De manhã a gente saía para tomar café. Ele ia para o tribunal, eu ia para Santos ver a minha filha e as minhas netas. E um mês depois da notícia que ele me deu por telefone, eu ia a São Paulo fazer novas palestras, seria a primeira vez que eu ia encontrar minha filha, cara a cara. E eu fiquei pensando naquele dia que eu tinha que dar um presente especial para ela, para que ela entendesse o amor e o respeito que eu tinha por ela. Não consegui pensar em nada. Quando o Uber parou na frente do prédio, eu olhei, tinha uma floricultura. Falei, vou dar flores para minha filha. Entrei na floricultura e escolhi os botões mais bonitos. Peguei um cartão, escritor, né? Escrevi uma declaração de amor para ela. Peguei o elevador, ela morava no 11º andar, eu subi 11 andares em trabalho de parto. Eram contrações na alma que só eu sei o que eu passei. Quando eu parei diante da porta assim, eu apertei a campainha, respirei fundo, a porta se abriu, ela abriu a porta, lá estava ela. Bonita, feminina. Quando ela me viu com as flores nos braços, ela começou a chorar. Essa coisa de mulheres.
quando eu vi ela chorando, eu comecei a chorar também. Essa coisa de pai. Eu a abracei e a beijei como nunca havia beijado antes. Porque eu precisava dizer para ela que eu a amava. E aquele momento foi marcante para a minha vida. Do tanto que ela me trouxe de benefício, de crescimento. Nós jantamos depois, passamos uma noite linda e a vida seguiu. O caráter não mudou, porque a condição sexual não define o caráter de ninguém. Não é? Tempos depois, fazendo uma palestra em Caruaru, no interior de Pernambuco, eu terminei a palestra e, por uma circunstância do tema, acabei contando a minha experiência. E um pastor protestante me chamou. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Eu falei, pois não. Eu sou pastor da Igreja Batista. Eu falei, pois não. Eu gostaria de lhe dizer, ele começou a chorar, que o Senhor fez a palestra da minha vida. Porque o meu filho me disse que era homoafetivo e eu mandei ele embora de casa. Mas amanhã eu vou procurar ele para dizer que eu o amo. Então, como alguém que tem transitado no Brasil inteiro, falando em congressos, que tem a honra de estar aqui diante dos senhores e das senhoras essa noite, eu não tenho absolutamente nenhuma vergonha da minha história. Tenho muito orgulho da minha história. E como alguém que escreve para jovens, para pais, é minha responsabilidade levar aquilo que a gente vem vivendo para socorrer muitos jovens que estão à beira do suicídio. E para dizer para os pais que se nós mudarmos a lente da alma, a gente vê as coisas de forma diferente. Mas a gente não pode se preocupar com o que os outros vão pensar, mas sim com aquilo que vai trazer felicidade ao nosso coração. Por isso que é importante construir pontes de relacionamentos com os nossos filhos. Chegando na última sugestão, cultive o que o seu filho tem de melhor. Aquele talento que ele traz dentro dele, cultive, valorize seu filho, ajude-o, invista nele, não é? Adube o coração do seu filho com o seu amor, regue com o seu carinho, com a sua presença, porque é isso que vale na nossa vida. No encaminhamento do final do nosso encontro, eu queria só fazer uma divulgação para vocês do livro que nós lançamos essa semana, que tem o prefácio do André Trigueiro, jornalista da Rede Globo, que é o livro Leon Denis, Fala aos Jovens. Leon Denis é um filósofo espírita, na minha concepção, o maior deles, contemporâneo de Kardec. Leon Denis era aquele personagem, como jogador de futebol que fica sentado no banco de reservas, ele estava no banco de reservas. Se Kardec falhasse, ele entrava em campo. Era o homem que estava pronto a terminar o trabalho de codificação do Espiritismo, caso Allan Kardec falhasse. Então, nesse livro, que serve para pais e também para jovens, nós escrevemos textos em cima de frases de amor, sobre o amor, de Leon Denis. Relacionamento pais e filhos, questões da sexualidade, conflitos, dificuldade em lidar com a nota baixa do Enem, temas atuais, para ajudar, às vezes, os pais que querem falar com os filhos, não conseguem um argumento, não é? E pela nossa experiência nos relacionando com os filhos, com os jovens, a gente dá essa contribuição. Quem quiser conhecer esse trabalho, nós temos atualmente 90 livros publicados. Uma das minhas maiores alegrias foi escrever esse projeto aqui, Jesus e as Crianças. Vocês sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, não é isso? Pessoal, responda, vai acabar já. Não é isso? 28? 28. Então, um dia eu estava na minha casa, como é o nome dele? Arthur. Eu fico pensando no coitadinho do Arthur,
se o pai dele chega em casa e a mãe fala assim, Arthur, vamos fazer o evangelho no lar. Aí pega o livro do Kardec, fala para o Arthur, fica quieto e não se mexe, escuta aqui o que eu vou ler. Aí o coitado do Arthur vai louco para fugir da mesa, né? Porque é uma tortura para a criança ouvir o evangelho para o adulto. Não é assim, Arthur? É sufocante, né? É sim, eu sei que é. Tu pode gostar, mas a gente acha tanta coisa bonita e não entende, né? E aí eu estava em casa e disse assim, Senhor, me ajuda a escrever uma história infantil para cada capítulo do evangelho, para que os pais possam fazer o evangelho com uma historinha adequada à criança. Se eu conseguir, Senhor, escrever 28 histórias, tu pode me levar, porque eu terei cumprido a minha missão na terra, né? 1 ano depois eu escrevi a 28ª história. Quando eu terminei, eu já fiquei de joelhos. Senhor, não me leve agora, porque eu pretendo escrever também para os jovens. Então, quem quiser conhecer, nós temos aí algumas obras. Não temos as 90, né? As 90 obras. Tem o Diário de um Fantasminha, que é um livro que os meninos, as garotas, os jovens, crianças, assim como Arthur, adoram. Então, estão todos convidados a conhecer um pouco do nosso trabalho. Tem o nosso canal no YouTube, que se chama Academia de Pais, onde eu gravo vídeos, mensagens curtas voltadas para os pais, para a gente trocar experiência. Eu quero dizer a todos que eu estou muito feliz, porque hoje eu estou... quem me ouviu e pensou assim, nossa, esse cara deve ter sido o melhor pai do mundo. Não aposte nisso, eu sou o resultado dos meus erros, por isso eu estou aqui. Então eu errei muito como pai, acordei, felizmente na hora decisiva eu estava ao lado da minha filha, né? Mas o que eu falo é resultado das minhas experiências, tentando ser uma ponte de entendimento entre os jovens que me procuram, que querem se suicidar, se automutilam, para os pais. Queria deixar uma última sugestão, encerrando esse momento. Primeiro, agradecer. Agradecer Renata, agradecer Domingos pela acolhida amorosa, sou seu fã, gosto muito de você, estava com saudade. Viu? O tempo passou, o meu cabelo também caiu, e nós estamos na mesma situação, né? Sugestão para todos. Tudo aquilo que você quiser empreender na sua vida, empreenda com a sua família. E eu repito que família, tem a configuração que ela tiver. Onde existir amor, respeito e dignidade, é família. Amélia Rodrigues passa para Divaldo Pereira Franco o poema da gratidão, e lá no finalzinho ela diz assim, é tão maravilhoso ter um lar, não é verdade? Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário te direi. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado pelos senhores, muito obrigado pelas senhoras, muito obrigado pelos seus filhos, muito obrigado por vossas famílias. Muito obrigado, Senhor. Muita paz.